Oi, você provavelmente conhece a loja online chinesa que vende absolutamente de tudo. Alguns produtos muito bons e outros de qualidade meio duvidosa e que demoram meses para chegar na sua casa. Eu estou falando do AliExpress, famoso pelo preço baixo de roupas e acessórios, além de boa parte dos vendedores não cobrar frete ao enviar as mercadorias, na qual você encontra bolsas vendidas por R$ 20, fones de ouvidos a R$ 10, óculos de sol cotados a menos de R$ 10, até mesmo capas de celulares a R$ 5. Esses são alguns exemplos de preços inacreditavelmente baixos praticados no AliExpress, ao agregar milhares de vendedores particulares das mais diferentes áreas, em que seu negócio funciona como um imenso shopping virtual de artigos de fabricantes do líder da economia asiática. Mas como foi que o AliExpress perdeu um teste simples de acessibilidade para uma recém-criada startup chamada Falido Inc., criada por dois idiotas? Muito mais do que inserir as pessoas com deficiência na sociedade, é preciso também incluí-las no mundo digital. E para isso é fundamental os mecanismos que garantam essa autonomia. Segundo uma pesquisa realizada pelo movimento Web para Todos, o número de sites brasileiros aprovados em todos os testes de acessibilidade representam menos de 1% do total. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dificuldade para ver, ouvir, se movimentar ou algum tipo de incapacidade mental. Para as empresas, essas pessoas são potenciais consumidoras de sua marca ou produto. O problema é que elas podem não ser atingidas pela sua publicidade, por conta da falta de recursos como audiodescrição, língua brasileira de sinais, libras e legendagem descritiva. Pior, elas podem nem conseguir fazer uma compra em seu site, por encontrar barreiras de navegação ou até mesmo na sua loja física, por falta de acesso para pessoas com deficiência física. Uma pessoa com deficiência física, por exemplo, não conseguia se imaginar utilizando o produto, justamente porque não via ninguém na mesma condição nas propagandas impressas na TV ou até mesmo na internet. Por outro lado, uma pessoa com deficiência visual não consegue comprar um produto de beleza ou até mesmo um tênis em um e-commerce, pela falta de descrição das imagens dos produtos disponíveis. Já pensou em como isso pode ser frustrante? Ignorar toda essa parcela da população ávida por serviços e produtos com acessibilidade? Bem, devido a isso, um grupo de jovens decidiu realizar análise em sites de e-commerce para averiguar seu percentual de acessibilidade. E dentre os sites analisados, o que apresentou o menor percentual foi o AliExpress. Só abrindo um disclaimer, esse vídeo não é um documentário, só quis dar uma pequena introdução sobre o assunto e deixar vocês com um gostinho de quero mais. Voltando pro vídeo. Como eu disse anteriormente, o AliExpress perdeu um teste simples de acessibilidade para uma recém-criada startup chamada Falido Inc. E nós estamos aqui para fazer uma análise se esse teste é verídico ou não. Sendo assim, vamos para a análise. O AliExpress passou por 3 análises em diferentes ferramentas. O primeiro foi no Wave, que apresentou alguns erros no HTML até mesmo de contraste. O segundo foi o Access Monitor, que já nos deu uma pontuação que não é lá uma das melhores e apresentou cada erro alerta junto com os critérios que eles pecaram. E por último foi o Access, que também nos deu uma porcentagem que, convenhamos, também não foi uma das melhores, e apresentou a descrição de cada erro, só que mais organizada do que o Access Monitor. Começando com o Wave, logo de cara ele nos apresenta 4 erros. O primeiro é que uma imagem não tem o alt. Para quem não sabe o que é o alt, é um atributo que é utilizado como texto alternativo para descrever o conteúdo de uma imagem. Mas para saber se o que essa ferramenta está realmente apresentando é verdade, basta desligar o estilo e clicar na imagem condizente ao erro, e clicar em Code, que ele nos mostra onde não tem o alt. Óbvio que não parei por aí e dei uma olhada no HTML inspecionando a página à procura desta linha. E olha só, realmente não tem o atributo alt com a descrição da imagem. O segundo erro foi de não apresentar um rótulo de formulário. Olhando no código percebemos que o erro está no input, mas olhando acima vemos que tem outro input. Então por que o input de cima não deu erro e o de baixo sim? Bem, o erro foi de não haver uma label para rotular este input, foi o que eu entendi. O terceiro erro diz que o idioma está ausente ou inválido. Apertando no ícone de referência, ele nos traz que o idioma do documento não é identificado ou um valor de atributo lang é inválido. Para quem não sabe o que é o atributo lang, ele simplesmente ajuda a definir o idioma de um elemento, ou seja, a identificação do idioma da página ou dos elementos da página, permitindo que os leitores de tela leiam o conteúdo no idioma apropriado. E para você utilizar ele é bem fácil. Quando você cria um documento HTML e usa o atalho de exclamação, ele já vem junto com toda a estrutura HTML. Porém, eu estava dando uma inspecionada no AliExpress
mais e me deparei com uma tag bem interessante, um meta http active content language content pt. Jogando no Google, encontramos content language é usado para descrever a línguas destinada à audiência para que permita que um usuário se altere de acordo com a língua preferida do usuário. E logo abaixo vemos a diferença desses dois atributos e percebemos que não é o certo a se fazer. E o quarto e último erro foi o do botão vazio. Quando nas referências nos diz que um botão está vazio ou não tem um texto de valor. Quando eu li isso eu não entendi, pois ele disse que não tem um texto de valor e logo abaixo diz que uma forma de resolver seria dar um elemento input ou um atributo value, logo que já tem. Mas olhando nos inputs de cima percebi que havia algo diferente entre eles. O input que está apresentando o erro não contém um atributo name ou um ID, ou a ferramenta não está reconhecendo value mesmo. Mas depois de um tempo inspecionando a página, fazendo alguns testes, eu me dei conta de uma ferramenta poderosa do inspecionar que eu estava esse tempo todo utilizando e não havia percebido. Era o botão de selecionar conteúdo de inspecionar elemento. Como vocês podem ver, passando o mouse sobre o elemento, ele nos traz algumas informações, como o nome do elemento, sua classe, sua cor e principalmente a acessibilidade. E logo de cara ele nos mostra o name que está vazio, que se compararmos com outro input, vemos que ele tem um name. Ou seja, acredito que o erro seja não tem um texto descrevendo a função deste input. E os dois outros erros são os de contraste, que nos diz que o contraste é muito baixo entre as cores do texto e do plano de fundo. Isso é muito importante para usuários, principalmente a usuários com baixa visão. Utilizando o botão de selecionar elementos, vemos que ele nos mostra uma exclamação na parte de contraste, fortalecendo a análise do Wave. Já em relação aos alertas, o primeiro significa não possuir títulos, ou seja, as tags H1 até o H6. Porém, como vocês podem ver, essa ferramenta analisou apenas o cabeçalho do site, porque eu não sei. Mas por conta disso, não foi encontrado nenhum título. Diferente do Access, que analisou toda a página e até deu alerta de haver várias tags H3. Indo para a próxima ferramenta, o Access Monitor, logo de cara ele nos apresenta a pontuação e logo abaixo a avaliação. E como vocês podem ver, diferente do Wave, que só encontrou uma imagem sem texto alternativo por conta de ter apenas analisado o cabeçalho, o Access Monitor encontrou 14 imagens sem um atributo com descrição da imagem. Fora a outra imagem que tem um atributo, mas não tem a descrição. E quando apertamos em ver descrição, ele já nos apresenta as tags e imagens que não contêm o atributo. Para facilitar, utilizei o botão de selecionar elementos e averiguei algumas imagens. E meus caros amigos, todas as imagens não tinham alt. As que tinham nem havia uma descrição. Complicado. O próximo erro é de não haver nenhum H1. Por incrível que pareça, não tem nenhuma tag H1. Olhei por todo o código HTML e não encontrei nenhuma tag H1, que é bem engraçado, que de H3 é o que não falta. Óbvio que essas ferramentas não encontram apenas erros e alertas, mas também acertos, como de constatar de não haver elementos obsoletos, que são tags que foram descontinuadas e só servem para as versões anteriores. Para quem não sabe quais são os elementos obsoletos, dá uma olhada no site da W3C School, que lá apresenta todos eles. Se você testar essas tags, elas vão funcionar, mas não são recomendadas para uso. Outro acerto é de haver um título, que o mais engraçado é que logo depois ele apresenta um alerta referente a ele dizendo que o título é muito grande, contendo 138 caracteres. Fazer o que, né? É claro, tem outros erros, mas bem semelhantes aos que eu já apresentei, como o do atributo language. E finalmente a última ferramenta, o Access, que não muito diferente do Access Monitor, apresentou uma porcentagem, um número de erros, alertas e acertos, e a maioria dos erros eram iguais aos que já foram apresentados. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi que cada recomendação nos leva a outra página explicando ela de uma forma bem detalhada. Enfim, obrigado a você que me escutou até aqui, entra no Discord para te trocar uma ideia, mas é isso. Espero que o próximo semestre dê tudo certo pra gente e que possamos correr atrás dos nossos sonhos como o Tom corria atrás do Jerry.